Você já tentou conversar com a inteligência artificial e teve a sensação de o que você pediu, ela não te entregou aquilo? Isso acontece quando a gente não conhece sobre engenharia de prompt. E quer ou não, isso tem a ver com lógica, com programação e matemática também. Bem, é melhor fechar a minha janela porque está começando propaganda. Fala números, meu nome é Antônio Carlos e hoje eu vou te ensinar sobre 5 pontos essenciais que a gente deve para criar um prompt poderoso. E também hoje vou explicar um pouco sobre a mentalidade de que a gente deve ter. Cuidar da saúde mental sempre e será. A engenharia de prompt é tipo uma arte. É a ciência de descrever as instruções claras para a inteligência artificial usando estrategicamente ela. É como se você fosse um roteirista e a IA, o ator. Se o roteiro for confuso, é claro que a atuação vai sair errada. E por trás de tudo isso existe a lógica computacional. Eu quis trazer um pouco esse negócio falando sobre a lógica, é porque eu estou estudando matemática aplicada à computação focada em IA. E isso é algo que a minha faculdade teve. E eu vou falar um pouco disso também, e esclarecendo o porquê de escolher, já que a gente tem vários cursos. Eu sei que um vídeo é programado para explicar um pouco sobre a grade curricular, quais pontos é importante você rever, porque é uma decisão necessariamente sua, entende? E escolher isso tem que ser escolhido de uma forma a qual você vai fazer. Então, mesmo usando a programação e a matemática, a IA interpreta padrões, estruturas e sequências, como se fosse uma linguagem de código, mesmo quando você escrever em português. Ressaltando aqui um pouco, a lógica da IA de programação, ela tem uma base fundamental chamada booleana, que é se é 1, se é 0 ou 1, ou seja, se é true ou false. Isso é importante para perceber os limites das LLMs que a gente tem, os limites da IA ainda. Porque ela não só se baseia em dados também, se baseia nessa coisa de matemática. Por isso que ela ainda consegue alucinar. E vamos dar um exemplo prático de um prompt. Um prompt ruim. Me fala aí sobre liderança. Um prompt bom. Liste 3 características de um bom líder, segundo a psicologia moderna, e dê exemplos reais. Primeiro ponto é objetividade. Seja direto no que quer. Aí ela tenta prever o que vem depois com base no que você escreveu. Se for vago, ela vai viajar. Ou seja, quanto mais específico, melhor. Um exemplo técnico é a função def em Python. Se você não passar os parâmetros certos, ela não vai saber o que fazer. Segundo ponto, contexto. Dê informações suficientes. Aí a funciona como um quebra-cabeça de lógica. Quanto mais peças você dá, mais preciso o resultado que vai ter. Um exemplo para isso é como declarar variáveis antes de rodar um algoritmo sem contexto. Dá errado? Ou seja, vai dar erro, né? Um exemplo um pouco mais real é você imaginar que você é um professor explicando álgebra para um aluno do ensino médio. Explique o que é uma equação de primeiro grau com um exemplo simples. O jeito que eu vou gravar esse vídeo, por exemplo, é um vídeo no qual eu quero que não tenha muitos cortes, é algo mais fluido. Terceiro, formato desejado. Diga como você quer a resposta em lista, tabela, passo a passo, resumo e por assim vai. Igual quando você estrutura um print em programação, o formato importa. Um exemplo é: resuma 3 tópicos curtos a causa da Revolução Francesa. As causas da Revolução Francesa. Quarto, tarefa específica. Não deixe espaços para interpretação vaga. Em lógica booleana, é o que eu estava fazendo, se é 0 ou 1, é um valor ambíguo, pode dar falso. Com IA é parecido, porque é a mesma lógica utilizada para várias áreas. Entendeu agora? Se vai ser true ou false. Se for ambíguo, pode dar false. Um exemplo é: crie uma legenda de Instagram com tom inspirador para um post sobre inteligência emocional. Ou seja, se você não der o contexto daquele post, o que ele pode criar pode não ser tão bom por aquela. Quinto, tom
e persona. Escolha o estilo da linguagem e o público-alvo. Isso se conecta com os parâmetros de função em programação. Muda o comportamento da saída. E uma explicação real explique como funciona o ChatGPT usando uma linguagem divertida para crianças de 10 anos. Entendeu agora? Porque quanto mais a IA funciona melhor com mais dados específicos. Quanto mais vago, mais abrangente você ser, a resposta dela vai ser muito genérica e não vai te satisfazer. Ou seja, não vai extrair o real potencial. Saiba que você está conduzindo esse barco na navegação e não o barco conduzindo você. Então, preste bastante atenção no que você quer. Tenha clareza. Você pode até usar a IA mesmo para ter clareza. Do exemplo que eu posso dar, que eu já criei, eu peço assim, crie um roteiro para o meu canal nesse tema, nesse nicho que é programação, inteligência artificial, já que eu estou fazendo a faculdade e etc. E quais perguntas você tem para que você tenha o máximo de dados possíveis para que me dê o melhor roteiro ou a melhor explicação. Então agora você sabe um pouco sobre engenharia de prompt. É uma mistura de lógica, programação e clareza. Que tal começar a praticar? Me conta aqui nos comentários como foi o prompt mais legal ou mais maluco que você já tentou com IA. Se curtiu esse comentário, esse conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe com quem você quer dominar a IA. Se inscreva aqui neste canal, porque vem muito mais. Então, Lomes, só para você ver o que eu criei aqui, ó. Eu conversei, eu ativei, na verdade, o microfone e pedi, GPT, agora eu quero que você me dê um resumo das 5 coisas que você tentou explicar para mim, porque eu também quero entender um pouco sobre engenharia de prompt e o que tanto a lógica matemática, tá vendo que ele errou um pouco ali, né? Ele colocou loja, né? A computação e etc. Os 5 pontos necessários para aprender e dar exemplo prático para mim também. E aqui ele fez tudo isso daqui, né? Que ele vai me dar os 5 fundamentos claros e dedicados, tanto com a lógica matemática, programação e inteligência artificial, e depois ela vai montar um exemplo estruturado linha por linha. E aqui o resumo, né, do código de comando. Por exemplo, seja direto e específico que você quer ter. Esse é o contexto, né? Condição lógica com programação, ambiguidade lógica, código causa erro. Exemplo, if resposta for vaga, IA se perde. E aqui é o contexto, explica o cenário, o papel da IA antes de pedir. Conexão à computação, como declarar variáveis ou iniciar dados antes de rodar o código. O IA precisa saber quem ela é para que está falando. Formato desejado, diga que quer uma resposta lista, tabela, texto curto, passo a passo. Conexão com programação, como você escolhe o tipo de retorno, a função return com formato definido. E a tarefa específica, se você quiser clareza e mais alguns outros pontos também. Tom e persona, defina o estilo, a linguagem, o público-alvo, como eu já tinha falado. Mas isso daqui, por exemplo, é um exemplo claro. Cria um roteiro de vídeo curto para o Instagram, até 60 segundos, explicando o que é o ChatGPT, linguagem simples para iniciantes de tecnologias. E o motivacional explique. Então, quero que vocês entendam que, analisando linha por linha, ele está pedindo o quê? Crie um roteiro de vídeo curto para o Instagram com até 60 segundos. Por quê? Defina a tarefa específica, criar roteiro, formato limite 60 segundos. Esses são os exemplos que ela está me dando, entendeu? Então, isso são linhas por linhas. E aí, ela me deu adaptação para, por exemplo, eu pedi para outros nichos também. Pode ser o nicho de finanças pessoais. Cria um carrossel de 5 slides para o Instagram explicando como começar a investir com pouco dinheiro usando uma linguagem acessível, com exemplo cotidiano, fecha com uma dica prática. A mesma estrutura, objetivo carrossel, tema investimento com pouco, linguagem acessível, tom didático, finalização, uma dica prática. Receitas saudáveis, né? Eu pedi isso daí também. Escreva uma receita simples de café da manhã saudável para iniciantes na alimentação fitness, usando ingredientes fáceis de encontrar, a linguagem leve e um tom de humor no final. E ele trouxe todos esses elementos. Tá vendo que às vezes as coisas meias, como iniciantes mesmo, que eu já fiz e aprendi um pouco, a gente acaba esquecendo de como
falar sobre isso e como explicar. E aí, se a gente tem uma ideia, a gente usa a inteligência artificial para extrair o nosso potencial. Você pode pedir, faça algumas perguntas necessárias. O que é necessário para que você me dê uma resposta assim, assim, que você melhore ali a sua resposta, que você me dê a resposta, o que eu peço, mais eficaz, mais perto da realidade, da verdade. Você pode usar isso também em outras inteligências artificiais, em outros tipos de chats, como o Gemini também. O Gemini é muito bom para, no caso de pesquisa pela internet também, é essencial. Eu faço alguns relatórios de pesquisa e assim também. Eu quero voltar nessa questão. Cara, eu pretendo só frisar uns 5 minutos aqui no máximo para não ficar ruim, porque eu vou lançar esse vídeo hoje mesmo. E é o seguinte, para você escolher uma faculdade, você tem que pensar sinceridade, se você quer realmente entrar no mundo da programação. Comece a ver qual área você se encaixa, entendeu? Não tem como alguém decidir por você. Cuidado com a terceirização para os outros. Não coloque o peso seu nos outros. E lembre-se, se você está tão em dúvida, compare as matrizes curriculares, entendeu? Com a área que você quer, com cursos por fora. Você tem a inteligência artificial, você tem o Gemini, um lá dentro. Cuidado, não deixe a inteligência artificial tomar um rumo. Ela não tem uma capacidade lógica para isso. O que ela pode ditar são informações que você pode cruzar ambas e decidir com essas informações cruzadas. Por exemplo, se eu quero entrar no mundo da programação focado em inteligência artificial e eu tive interesse em inteligência artificial, então eu estou disposto a enfrentar esse tecnólogo de inteligência artificial e machine learning. Por quê? Porque é algo mais prático, mais curto e que me dá a rapidez de entrar para o mundo da tecnologia mais rápido. Então, não significa que um bacharelado também não seja bom, só que é mais longo. Mas eu não estava disposto a ver algumas coisas que tem a mais, que não vai direto ao ponto. E eu digo, não, porque programação e essas coisas é mais no fim da faculdade. Então não tinha o porquê, já que eu estava com uma certa visão lógica para isso, ou pressa de querer encheção de linguiça. Mas voltando, eu tô com 6 meses na faculdade e vi que realmente é importante e há um processo. Cuidado, não ultrapasse, não se perca nesse processo aí de ser rápido e tal. Entenda a lógica. A lógica de programação é muito importante, a lógica pelas coisas, os fundamentos são importantes. Desenvolver o raciocínio é essencial para tudo hoje em dia. Tome cuidado com o gerenciamento do seu tempo. Então. Tenha a visão que todos nós temos um tempo para desenvolver algo, entenda? Eu demorei um certo tempo para entender lógica de programação, para entender também matemática. Então, foque nisso. Procure sempre um meio de desenvolver e não ficar em falta. Não deixe tudo para a inteligência artificial fazer. Cabe você entender esses fundamentos. Sempre procure. Não deu tempo de eu fazer essa atividade. Faça uma similar. Peça ao ChatGPT ou pesquise em outros lugares uma atividade similar para você desenvolver esse raciocínio. Mas tente aprender toda a matéria, principalmente isso que é os fundamentos necessários para que você se torne um bom profissional. Eu sou um aspirante a sênior. Por que um aspirante? Não existe o aspirante oficial? Imagine, você está estudando para que no futuro você se torne um quê? Um sênior, uma pessoa de experiência. Eu estou no início, eu sei onde eu estou, mas eu sei onde eu quero chegar. Quero me tornar um especialista. Para isso, os fundamentos são necessários. E o caminho é um estágio júnior, pleno e sênior. E dentro de tudo isso daqui, ainda há fases para que você conclua. Então, fundamentos é importante para tudo, porque, como diz, o feijão com arroz é uma coisa que sempre deu certo, na maioria dos casos. E tome cuidado com o pensamento de ser a exceção. A gente está com esse boom ainda do marketing, com muitos golpes gerando aí, e as pessoas entram querendo ser a exceção do caso. Vou ganhar 4 mil, 5 mil. Cara, o mercado está precisando de profissional.
entendeu? Gente ruim tem muito, e isso é a verdade. É uma competição, realmente, mas lembra, é uma competição consigo mesmo. Tente melhorar a oratória, tente gravar, e assim, como eu também estou melhorando, cada dia 1% a mais. Valeu, não esqueça de se inscrever, de deixar o like e comentar. Comentário é muito importante para saber também quais próximos vídeos vocês querem. Fique com Deus, e a Rô te abençoe. Valeu!